Olá, sejam muito bem-vindos à Escola Bíblica do podcast do projeto Orais Sem Cessar. Eu sou Michele Munaretti e nós estamos estudando o livro de Atos. Abordamos na última aula a cura do coxo e o segundo sermão de Pedro. Hoje nós vamos ver Pedro e João perante o Sinédrio e a igreja em oração. Mas se for o seu primeiro contato com o Projeto Orais Sem Cessar, eu te convido a conhecer as orações da palavra no site www.projetoraissemcessar.com ou na nossa página do Facebook e Instagram e vir orar e aprender a palavra comigo toda semana. Bem, Pedro e João no Sinédrio está descrito no livro de Atos, no capítulo 4, a partir do verso 1 até o verso 22, está escrito: As autoridades que haviam crucificado a Jesus, alarmados agora pela notícia de que alastrava que Jesus ressuscitara dentre os mortos e vendo a crescente popularidade do seu nome, prenderam Pedro e João, conforme está escrito. Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinares eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Os sacerdotes, então, ordenou-lhes que não mais falassem em nome de Jesus, mas Pedro, como em seus outros discursos, falou com coragem e de maneira decidida a anunciar o reino dos céus. Esse Pedro, agora transformado, o mesmo que antes havia negado Jesus perante as mesmas autoridades e que ficou acovardado diante da zombaria de uma criada, agora falava sem medo e não mais covarde. Falava com ousadia, desafiavam as autoridades, né, que mataram o seu mestre, que mataram Jesus. Então, eles, Pedro e João, acusados de perturbar a ordem e por pregar heresias, os sacerdotes, né, junto com os guardas, abriram caminho no meio da multidão e levaram, né, João e Pedro presos. Antes de qualquer convertido, antes de qualquer cristão ali pudesse se manifestar a favor deles. Segundo nós podemos ver nas Escrituras, os sacerdotes pertenciam ali ao partido dos saduceus, que não acreditavam na ressurreição dos mortos, né? Assunto predominante ali na pregação, na mensagem de Pedro, quando falava aos cristãos. Até, na verdade, os nossos dias, os perseguidos são cegos pelo que em todas as terras, em todas as gerações, procuram sempre ofuscar a luz do Senhor, a luz divina, né? Porque eles realmente amam mais as trevas do que a luz, porque não têm vontade de conhecer a verdade, porque não leem a palavra. E quando a gente fala de pessoas que tentam ofuscar a luz, muita gente acha que é pessoas lá no mundo, pessoas que não conhecem o evangelho, pessoas que não estão inseridas no meio cristão. Não, os sacerdotes, os saduceus, os fariseus eram pessoas do templo, eram pessoas que conheciam a palavra, eram pessoas que estavam ali estudando e continuavam com o coração fechado e continuavam com a mente cauterizada. É disso que a palavra está falando, de pessoas dentro da igreja que continuam ofuscando, amando mais as trevas do que a luz. A ressurreição é o tema, né, da mensagem ali apostólica. Os apóstolos estavam pregando, claro que os judeus acreditavam no Senhor, né, no Deus do Velho Testamento, no Deus de Abraão, Isaac e Jacó, né, o Deus ali de Moisés, de Elias. Mas agora Jesus estava representando, né, o Deus eu sou, o grande eu sou. E era o motivo pelo qual eles se recusavam a acreditar, né, nos milagres, nas mensagens, na própria profecia. Ao proclamarem ali a ressurreição de Jesus dentre os mortos, aqueles que crucificaram a Jesus, né, que não acreditaram,
Eles não acreditavam na ressurreição. E claro, nessa hora eles se levantaram contra os apóstolos, né? Porque Pedro deu ênfase ali na ressurreição de Jesus enquanto fazia o seu discurso, tentando defender perante o conselho, né, a ressurreição, que Jesus tinha ressuscitado ao terceiro dia, como ele mesmo havia predito, né? A pregação ali dos apóstolos era essa chamada do testemunho para a ressurreição do Senhor Jesus, né? Mostrando que ele vive e que não estava morto e que era a partir dele agora o nome pelo qual todas as nossas petições deveriam ser mencionadas através do nome dele. Ele seria agora, né, o nosso advogado perante o Pai. E foi assim na defesa de Pedro, né, ao comparecer perante ali as autoridades pela segunda vez, é, a manifestação de Cristo, né, ressuscitado, que foi assim que, inclusive, converteu a Paulo. É essa a mensagem da cruz, né? A ressurreição de Cristo. E foi essa pregação, através dessa pregação, quando o Senhor ali parou Paulo, né, no caminho de Damasco, falando da sua ressurreição. Então, Pedro pregou a ressurreição de Cristo também ali a Cornélio, que não acreditava, né, que não era um. Ele era um homem que andava nos caminhos de Deus, segundo a palavra, mas ainda não era um cristão, né? Ainda não havia se convertido. É, então, a gente pode ver ali, que é o que acontece lendo essa passagem ali de Atos 4, toda a oposição que nós recebemos, e muitas das vezes de gente de dentro da igreja, a maior oposição que nós recebemos são de cristãos, são daquelas pessoas que a gente confia, ou que pelo menos deveria confiar, né? E hoje eu estou passando por uma luta enorme e o causador de tudo isso é uma pessoa de dentro da igreja. Assim, muitas das vezes, nós nos sentimos presos. A palavra fala, né, da prisão para o tribunal. Nós somos, muitas vezes, sim, presos em armadilhas, julgados, né, por pessoas que se dizem cristãs, que nem aconteceu com os apóstolos, né? Num patamar diferente, em situações semelhantes. A Bíblia fala que no dia seguinte, Pedro e João compareceram ali perante o Sinédrio e eles foram questionados com a seguinte frase: com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Né? Ah, qual é a fonte que supriu esse poder ali para curar o coxo? Os apóstolos, eles eram verdadeiros profetas do Senhor, e não simples enganadores que pregavam a idolatria. E muitas das vezes, aqueles que realmente estão no caminho são chamados de enganadores, porque o que acontece é que esse pessoal que muitas das vezes está no poder são verdadeiros lobos em peles de ovelha. E o pior, eles conseguem enganar as pessoas muito mais do que aqueles que falam a verdade. Eles têm um poder de convencimento, a roupagem dele de ovelha é muito melhor do que às vezes a roupagem daquele que tem um coração sincero. E é exatamente isso, né? Aquela roupagem ali, aquela vestimenta, aquela falsa religiosidade ali dos saduceus, dos fariseus, né? É, demonstrava ali a sua hipocrisia. E essa pergunta deles, né? Com poder de quem fazes isso? Em nome de quem, né, curaste ali o coxo? Era uma pergunta que visava culpar os apóstolos pelo que tinha acontecido. Pois se eles respondessem que o coxo foi curado em nome de Deus, o Senhor Deus, né? Provavelmente eles seriam libertos. Mas se eles insistissem que tinha sido curado ali em nome de Jesus, seriam expostos à acusação de blasfêmia contra o Deus dos judeus, né? Mas eles foram chamados para designar o milagre. E quando nós fazemos isso, nós seguimos a nossa fé fielmente, muitas das vezes nós somos atraídos, né? Atraímos sobre nós condenação.
A mesma condenação, né, parecida ali com Jesus, quando o Senhor Jesus fez todos os milagres, ele foi condenado pela palavra, pela verdade, né, apontar dedo, né, por apontar a ferida, né, cutucar a ferida ali, no caso, quando eu digo ferida, num jeito simbólico, figurado, né, de apontar os erros, de mostrar ali onde a pessoa está errando, está pecando. Então, claro, você vai sofrer oposição. E o que Pedro fez quando eles fizeram essa pergunta para ele? Respondeu com ousadia, né? Tomai conhecimento, vós todos, o, o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que está curado perante vós. Então, assim, Pedro estava ali cutucando a ferida, né, ou a onça com vara curta. Pedro e os demais apóstolos foram capazes, né, de suportar é, e suportaram não por força própria essa oposição, a prisão, os açoites, mas isso só aconteceu pela unção do Espírito Santo que os capacita, que é a mesma coisa que acontece conosco. Muitas das vezes, agora mesmo com esse problema todo que eu estou enfrentando, a minha vontade é de desistir, a vontade de jogar a toalha, falar não aguento mais, não quero mais, é muito maior, às vezes, em determinado momento, do que a nossa força de vontade de se permanecer ali é, firmes na palavra, esperando no Senhor. É só através da unção do Espírito Santo. Por isso que a palavra fala: quem está de pé, cuide para não cair, porque cair é muito mais fácil do que se manter de pé. E como o cristão pode testificar dia após dia, mês após mês, ano após ano, sem diminuir ali o ardor, sem lhe faltar a mensagem de Deus, se não for pelo Espírito. Porque nos esgota, né, o conhecimento, a nossa inteligência tem limite, a nossa capacidade, é só mesmo quando estamos cheios do Espírito Santo, né? É, que a mensagem, né, até às vezes o que nós falamos, o que profetizamos, não provém do nosso próprio ser, assim como não proveu do próprio Pedro, mas do infinito amor do Senhor, da sua misericórdia, né, que habita em nós, da sua unção, né, que está sobre nós. Devemos ser sempre, procurar ser revestidos por esse poder. Esse poder que Pedro pregou ali com ousadia, né? E ao mesmo tempo, saber que você vai sofrer, saber que você vai ser perseguido, né? E mais uma vez, nas outras aulas eu já tinha falado sobre o poder da oração, e hoje é igual eu falei, ia falar a respeito de Pedro ali e João perante o Sinédrio, e continuamente a igreja em oração, como é importante igreja em oração. Todo mundo sabe, aqui lancei um livro, então eu estou fazendo parte de um grupo de autores que tem mais ou menos umas 1.000 pessoas. E vai ter uma feira no próximo mês em São Paulo, depois eu vou estar anunciando a feira, porque eu vou estar lá com o meu livro. E a dona dessa feira, né, a idealizadora da feira, chamou nesse grupo com 1.000 pessoas para fazer uma campanha de oração, um dia de oração, à noite, 10 horas da noite, em favor da feira, das pessoas que vão estar expondo, do local, das editoras, enfim. Compareceram, se eu não me engano, 15 ou 16 pessoas. Porque, de novo, as pessoas não dão importância. Por isso, muita gente está debilitada na presença do Senhor. Por isso, muita gente não consegue se manter de pé. Porque, como eu acabei de falar, as lutas são enormes. Nós, por nós mesmos, não conseguimos nos manter de pé. A palavra diz: quem está de pé, cuide-se não caia. A queda é certa e muitas das vezes pode até ser fatal. Por isso, como está escrita na palavra, uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isso, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram, levantaram a voz a Deus, ele está dizendo aqui, começaram a orar.
Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito ao Senhor, por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estende a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Como nós sabemos, pois não é novidade para ninguém, a oração é o recurso mais poderoso que a igreja, que o povo de Deus tem à sua disposição, tem às mãos, quando nós somos ameaçados, seja qual for a ameaça. Eles estavam sendo ameaçados por força humana. Então, os cristãos apelaram pelo poder de Deus. O chamaram de onipotente, confiando em seu poder, pois nós somos conscientes de que todos os que temem o nome do Senhor, que seguem os teus caminhos, sofreremos oposição humana. A arma secreta da igreja, a arma secreta do cristão é a oração. Os cristãos fracos, né, lá no cenáculo, quando nós lemos na última aula, moveram a mão que move o mundo e o lugar onde eles se encontraram foi sacudido. Nós lemos isso, que um vento forte, impetuoso invadiu o local e todos começaram a falar línguas estranhas e línguas em vários idiomas. O Senhor sempre vem para sacudir a terra enquanto seus servos oram, se reúnem, clamam, determinam. A palavra fala onde 2 ou 3 estiverem reunidos, aí eu estou. O que 2 ou 3 concordar na terra será concordado no céu. O que desligar na terra será desligado no céu. O que ligar na terra será desligado no céu. Então, grandes coisas acontecem sempre que o povo de Deus se rende em oração. Os eleitos do Senhor podem chamar dia e noite contra as operações que há na terra. E quando eu falo isso, eu estou falando do mundo espiritual. E ainda que a resposta do Senhor, né, porque a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas ainda que a resposta do Senhor nos pareça demorada, ela virá sem dúvida. E todos os poderes malignos deste mundo, todos os poderes malignos que estão sobre a sua vida, toda oposição, serão anulados em nome de Jesus. Eu quero que essa é a parte central e final. Todo o poder maligno que estiver sobre a sua vida, toda a oposição que você estiver enfrentando, será anulada através do poder da oração. Faça você jejum, oração, mas principalmente procure outra pessoa para orar junto com você. Esse é o quesito fundamental de toda a batalha que você estiver enfrentando. Bem, como eu disse, eu vou estar picando o livro de Atos, porque ele é enorme e para podermos estudar bem minuciosamente, pedacinho por pedacinho. Eu te espero na próxima aula e quero te agradecer por estar aqui comigo hoje. Por hoje é só. Acompanhe as próximas aulas da Escola Bíblica do podcast do projeto Orai Sem Cessar.